Oi, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma live com o Maurício, com o Leandro, com o Nascimento e nós vamos conversar sobre mergulhos em naufrágio. Então, se você tem interesse, fica aqui na live que eu vou chamar os nossos convidados e a gente vai se divertir, contar muita história e aprender muito sobre mergulho. Então, eu vou chamar aqui o Leandro, já está aqui presente. Vou preparar aqui. Vou esperar também o Nascimento. Oi, Leandro! Eu sabia que ia ficar bizarro se saísse um somzinho daquele lá. Ele faz. Cadê? Ele faz. Mas não, cara. Eu tô ouvindo. Ah, bueno. Vou chamar aqui o João também, que vai participar da live. Ele já tá aqui online. Não rola. Opa! Fala, João. Fala, Clay. Tá ouvindo? Tô ouvindo. A porta pra mim. Fala pra mim. Eu tô pedindo aqui para fecharem a porta onde você tá, porque dá um eco aqui. Tô esperando o Maurício aqui chegar também. Tá bom, fica comigo. É uma menina animada, agora entrou. Eu tava colocando, mas não tava entrando. Eu já tinha pedido, mas não tava entrando. Às vezes acontece Quando acionava o Instagram de vocês, ele ficava rodando e não entrava. Sem mistério, tá tranquilo, Maurício. Mas agora acho que tá funcionando. Já tivemos outros problemas com assim, né? Desses entradas e não entra, e vamos entrar e não entrou, e caiu e voltou. Então agora pelo menos a gente está conectado. Tamo aí. Seja bem-vindo. Muito bom. Seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado. De É um nada. prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui com os colegas mergulhadores e não mergulhadores, aqueles que gostam de naufrágio. Então, estamos aí à disposição de vocês. E como o pessoal aqui de casa já conhece os nossos instrutores, mas tem um pessoal que está entrando, né, a partir de você, eu queria que rapidamente vocês se apresentassem, um de cada vez, viu, gente? Um de cada vez. Leandro. Eu? Eu sou o Leandro. Instrutor da Dive Brasil. Tá? Sou MSDT. E tamo aí. Cara, eu ia deixar a piadinha pro final, mas você falou do MSDT. Me diz aí, é um partido político? Sim. Fala aí a sua sigla pra gente, É só- destrincha. Por favor, só destrincha, o quê? MSDT é só título. Nada muito É, rebuscado. PSDB, MSDT, tudo Quase. MS do B, Quase. PM do B, e por aí vai, é tudo junto, entendeu? É que assim, quando o instrutor ele pode dar vários cursos de especialidade, ele pode aplicar para o MSDT. Entendeu? É isso. Muito bom. Resumindo, bem um resuminho ali. Ó. Valeu. João, sua vez de se apresentar e aí a gente deixa o nosso convidado por último para a gente dar seguimento aqui na nossa ideia de roteiro. João Nascimento, conhecido como Nascimento, apaixonado por mergulho, biólogo marinho e especialista em cavernas. E estamos aqui receptivo para todas as pessoas que quiserem conhecer nossos ambientes de mergulho em caverna e bonito. E outros destinos fora do Brasil que a gente leva também. Seja bem-vindo, Maurício, mais uma vez. Muito obrigado, agradecer a apresente. todos vocês aí a oportunidade, tá? Meu nome é Maurício Carvalho, eu sou biólogo marinho de profissão e um apaixonado por naufrágio. Embora durante pelo menos 10 anos aí eu tenha trabalhado com mergulho em caverna na região de Brasília, quando eu morava em Brasília, mas hoje eu me dedico só à parte dos navios afundados mesmo.
é uma grande paixão e é sempre um prazer poder estar aqui conversando isso com vocês e discutindo esse assunto. Então, já que você tocou no assunto de navio afundado, eu já vou mandar a braba. E aí? Naufrágio é só navio afundado ou pode ser qualquer coisa que afunda? Na verdade, assim, pelo mundo todo, é lógico que o que a gente mais tem são navios afundados. Mas também encontramos alguns elementos muito interessantes, como submarinos e aviões. Então, a gente sempre brinca, né, dizendo que se você tem um avião no fundo do mar, não precisa chamar de aerofrágil. Naufrágio já está bom também, e a gente entende e vai tocando. Então, a gente tem muita coisa, tem desde vagão de metrô, passando por trem, mas é lógico que o mais comum são os navios, os submarinos e os aviões. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, todo que foi afundado por humanos ou foi afundado por algum outro motivo, vocês podem comentar um pouco sobre isso? O motivo do afundamento? Bom, a gente pode basicamente dividir em duas partes, né? Nós temos os elementos que afundam por acidente, que aí a gente entra nisso, todos os combates que já existiram, os acidentes de navegação, tudo isso. E a gente tem mais modernamente os chamados naufrágios artificiais, que são geralmente navios, embora não sejam a grande maioria sejam navios, mas não são todos, que são preparados e são afundados para que se tornem recifes artificiais. Esses recifes artificiais, eles protegem uma parte da fauna marinha, porque eles impedem, por exemplo, a passagem de rede de arrasto, e eles também servem de subsídio para a fixação de organismos que, no fundo do mar, servem de base para a cadeia alimentar. Então, eles acabam servindo para fomentar a vida no fundo do mar. E aí a gente chama de recifes artificiais. Top. Bom. É aquilo que nós passamos, Cláudio, para natural e artificial. E o mais interessante que você havia perguntado, talvez colocar aqui, é comum os naufrágios artificiais, aqueles que são preparados para serem afundados, eles ser de maior interesse para um mergulho, porque normalmente é estudado também o ambiente adequado, a profundidade, correnteza, ele é colocado no local de estudo a princípio. E com isso acho que você havia colocado isso aí, não sei nem se eu estou adiantando uma pergunta que viria. Não, mas pode seguir na sua resposta. O artificial, ele se baseia em limpeza da embarcação ou do elemento que seja afundado, que pode ser também outras coisas sem ser navio, preparação, retirada de tudo que pode causar dano ao mergulhador, resolver problemas de portas que podem abrir e fechar debaixo d'água que causaria acidentes e incidentes. Depois de toda essa preparação é que é escolhido e feito um estudo de impacto ambiental no local que se pretende afundar, não só a parte ambiental, mas como se é local de navegação, se é local que vai passar rastro de pesca. Então é tudo isso discutido e resolvido com os órgãos definidos como Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, e aí sim, encontrado o local adequado para isso, a gente faz o afundamento e se torna um naufrágio artificial. Tá? Então, só para apontar aqui o pessoal que está chegando, também eu me organizar, né? Existem dois tipos de naufrágio. O natural, né? Que é o que o Maurício comentou, que pode ter sido afundado numa guerra, ele danificou e aí ele afundou sozinho. E tem os artificiais. Guerra, né? Não só guerra. Às vezes ele só fez água, só entrou água. Sofreu um acidente, né, digamos assim. Começou a entrar água, os caras não dão conta de fazer, os caras largam, saem do barco e deixam ele ir. Fazer o quê? E o Nascimento pontuou, então, os naufrágios que são artificiais, que são navios ou outros objetos, né, preparados para serem afundados. É isso. É isso? Muito bom. É isso. No princípio, sim. Legal. Eu tinha aberto uma enquete hoje mais cedo aqui no nosso Instagram e eu quero fazer essa pergunta agora, porque eu falei que a gente ia responder aqui na live. Então, gente, quantos naufrágios tem no Brasil? Ou em águas territoriais brasileiras? Agora falou bonito, hein? Eu aprendi com ele. Muito Ele estava falando, eu falei, gente, eu até anotei. Maurício, E aí, essa...
Contigo, Maurício. Quem é que resolve essa questão aí? O Trabalho, pessoal estava falando na enquete. é o trabalho de casa aí do Maurício. Né? Não? Sou eu comigo mesmo a solução? Não, mas Pode ser, eu pode quero ser. saber primeiro o que o pessoal da enquete falou, Ah, o que tá. eles acharam. Pessoal da enquete. Então, tinha 4 opções, né? Que eu não vou lembrar todas de cabeça, mas uma era mais próxima da realidade que o Maurício tinha me dado de informação, né? Sim, não. Mas ele me atualizou recentemente que, na verdade é mais. Então, eu não. Mas é muito perto do que eu já tinha te falado, né? A gente escuta de tudo, a gente escuta de pessoas dizendo que no Brasil tem 30 mil naufrágios registrados, mas são aquelas coisas de números que as pessoas jogam e não existe nenhum respaldo por trás, né? Mas o pessoal chegou perto do número, pelo menos? Eu não vi, mas eu posso olhar agora se vocês quiserem. Espera aí que eu vou ver. Na verdade, Já que o pessoal participou, vamos ver se o pessoal deu um chute controlado. Vamos valorizar. Vamos ver. Aquele cruzamento que entra no gol foi isolado, né? Enquanto isso, tem eu não sei quem é essa pessoa, mas talvez seja um André da vida. Falou, Mestre Maurício, quais as dificuldades no Brasil para a criação de recifes aditivos com afundamentos de naufrágio? Tivemos recentemente a venda do porta-aviões por míseros 5 milhões. Perdemos grande oportunidade. É isso aí. Essa é uma questão bastante complicada, não é uma questão simples. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Marinha do Brasil ela tem um papel não só de salvaguardar a vida no mar, mas também de proteger as rotas de navegação e o mar territorial brasileiro. Então seria de uma total irresponsabilidade se a Marinha permitisse que qualquer pessoa que quisesse afundar o navio saísse afundando o navio. Eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o pessoal sempre reclama que é um absurdo, que a gente não consegue afundar o navio aqui e tal. Mas o que acontece? A gente tem uma saída de barra aqui no Rio de Janeiro, que é a Baía de Guanabara, bastante estreita. Você imagina se a gente prepara um navio para ser afundado dentro da Baía de Guanabara e esse navio, ao estar sendo rebocado para fora da Baía de Guanabara, ele sofre um acidente e acaba afundando na entrada da Baía de Guanabara. Ele simplesmente poderia parar o porto do Rio de Janeiro inteiro, o que seria um prejuízo incalculável. Então, é lógico que precisam existir restrições, precisam existir colocações técnicas para que uma preparação e um afundamento desse sejam feitos. Eu sempre digo que no Brasil, para você conseguir afundar navios, você precisa de um alinhamento de astros. Né? Basicamente, você precisa disso. Você tem que ter a disponibilidade do navio, você tem que ter o QI, o que indica o projeto para que as autoridades sejam simpáticas, e você tem que ter uma fonte financiadora desse projeto. Então, se os astros não se alinharem, você não consegue. E a gente percebe que em todos os lugares do Brasil onde se conseguiu realizar os afundamentos propositais, esses astros, de alguma maneira, estavam se encontrando. No Rio de Janeiro, eu diria que a tendência é que os astros atirem um no outro. Parece que os astros se odeiam e o pessoal não consegue trabalhar junto para conseguir um projeto da maneira adequada. E aí a gente fica nesse meio do caminho. Na prática, a gente tem estudos que não são uma unanimidade sobre a eficiência dos afundamentos artificiais. Existem biólogos que são contra esse tipo de projeto. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um núcleo dentro da universidade que é bastante ligado a essa linha. Então, toda vez que se demanda a opinião desses profissionais da área de biologia, normalmente você tem uma resposta negativa. O pessoal é contra o projeto. Sim. Então, você precisa de um governo interessado em desenvolver o projeto, alinhado com uma parte da minha área, da área dos profissionais de biologia, que entendam que o projeto bem feito, bem executado, pode trazer benefícios, e aí você consegue facilitar um pouco mais o trabalho. Então, eu diria que, assim, as dificuldades são inúmeras. A gente tem toda a legislação ambiental, todo o problema de navegação da Marinha,
a gente tem o problema de financiamento do projeto, que não é barato. Então, tem que realmente os astros precisam se alinhar para dar certo o projeto. A gente estava comentando um pouco sobre isso mais cedo, né, Nascimento? Exato. E existe uma dificuldade, né, para que isso aconteça. Tem vários processos e etapas, né, para que a gente consiga. Claro, o tema é extremamente longo, o Maurício colocou de uma forma muito interessante, quando ele chama de astros. Eu só vou aproveitar o gancho para dizer que... Acho que está caindo a conexão do Nascimento. Tá boa, não. Caiu. Mas o que o Maurício estava falando mesmo, é muito complicado, é muito burocrático aqui também, né, Maurício? A burocracia nossa é muito grande, né? Olha, eu acho que o problema maior não é a burocracia, não. Hoje eu vejo assim, que quando as pessoas querem resolver os problemas burocráticos, e a gente tem muito Recife para mostrar isso, se consegue resolver tranquilamente e se faz os afundamentos da maneira adequada. Eu acho que existe uma má vontade mesmo. Hoje eu sou uma pessoa muito pessimista em relação ao ser humano. E assim, o ser humano, quando ele resolve ser espírito de porco, quando ele resolve atrapalhar, parece que ele tem uma energia que supera muito a vontade de ajudar. Então a gente tem alguns projetos por aí que a gente vê que não deram certo, simplesmente porque algumas pessoas decidiram que iam atrapalhar mesmo. E, então, eu nem reponho o problema na burocracia. A burocracia, eles usam a favor quando eles querem atrapalhar. Mas quando eles querem se resolver, se resolve a burocracia tranquilamente. Alguns dos projetos de afundamento foram extremamente velozes. Entendeu? Se você pegar o próprio agora afundamento dos navios em Salvador, eles tiveram um tempo muito mais curto de trâmite do que já se tentou aqui no Rio de Janeiro sem sucesso. Quando se fez o afundamento do Orion, da Marinha, como a Marinha tinha interesse no afundamento desse navio, e ele se apoiou num projeto do Paraná, ele também teve um trâmite extremamente rápido. Porque, infelizmente, por um braço político, depois que todo o projeto do Orion foi executado, o navio foi rebocado para o norte do estado do Rio de Janeiro para atender, basicamente, vontade política de políticos da região que queriam privilegiar colônias de pesca, e foi afundado no local que não permite mergulho. Então, se perdeu todo um trabalho que foi feito de limpeza, preparação, planejamento, simplesmente porque algum político chegou da hora H com um cacife mais alto e acabou desviando a área do projeto original para a sua área de interesse político. Então, eu acho que o problema não é burocrático, não. É um problema de gente mesmo. Isso complica tudo, né? Porque, nossa, fundar um Gente navio... sempre complica tudo. Tipo assim, recurso humano, recurso financeiro, né? Foi empregado numa coisa que hoje a gente não tem acesso. Então, exatamente. E criaram risco. E criaram risco, porque se preparou o navio Orion da Marinha, que era um navio hidrográfico, para ser afundado, para ter atividade de mergulhadores. E colocaram no local em que a água média, a visibilidade média é 1 metro. Então, quer dizer, se os mergulhadores acabarem acessando esse navio, vão pegar um navio afundado com uma condição extremamente difícil de penetração, podendo sofrer um acidente. Quer dizer, na verdade, se criou um fator complicador e não um fator facilitador. E nem a questão deles fazerem essa... Em vez de entrar, mas digamos que flutuar ali em volta e explorar por fora também é quase inviável. 1 metro de visibilidade não é nada numa situação como essa. Completamente inviável, completamente. As áreas na região norte do Rio de Janeiro, perto de Quissamã, onde ele foi afundado, são águas muito escuras. São piscosas, servem para pesca, mas são águas muito escuras. Nascimento, você caiu, você ia comentar algo, né? Sim, mas eu serei breve, que é assunto também que envolve a Associação de Mergulhadores, que está à frente de buscar melhorar ou facilitar os afundamentos, e dizer que já foi pior, né? Apesar do Luiz mostrar que ainda continua muito difícil, já foi muito pior, mas atualmente nós já temos aberturas melhores, alguns afundamentos têm acontecido, coisa que não era possível antigamente,
E a nossa associação trabalha muito pesado nisso, né? Tentando sensibilizar em Brasília, conforme eu fui algumas vezes, e de vez em quando aparece um político mais extremista querendo acelerar isso, mas acredito que hoje está melhor que antes. Eu estou falando de 3, 4 anos para cá, tanto para a reabertura das cavernas como afundamento dos navios, algumas coisas foram facilitadas, mas com certeza o que o Maurício está colocando, no final, quando tem uma população local também que não aceita, principalmente o pessoal da pesca, que acha que o navio vai atrapalhar eles passarem rede, coisas assim, então sempre tem dificuldade, mas eu acredito que estamos indo para um caminho bom. Fora do Brasil, onde nós, através do Projeto Excelência em Turismo, criado pelo Ministério do Turismo Brasileiro, foi pesquisar, tanto no México como nos Estados Unidos, eles usam isso como indústria de mergulho e vê uma relevância muito grande em desenvolvimento do turismo de mergulho na região. Então, eles fazem o melhor que podem. E nós, brasileiros, sabemos fazer também. Os especialistas nisso e têm o conhecimento necessário para afundar diversos navios em lugares adequados para serem muito bem utilizados. Mas ainda caminhamos como tartaruguinha ainda nesse caminho. Vamos ver se a gente melhora para frente. Vamos ver se a nossa live ajuda a sensibilizar as pessoas que fazem crítica e passam a trazê-las até para nos oferecer o que poderia dar de errado num navio bem afundado para promover benefício para a biodiversidade e melhorar bastante a condição do mergulho no Brasil. Nós temos muita área para fazer isso. Nada, nosso litoral é curtinho. Pequenininho, tem pouco litoral. Não tem Só litoral. 8.000 Onde você tá vendo litoral? Não tem litoral. Só 8.000 quilômetros, não tem lugar para afundar as coisas aqui. Não dá nem para estacionar o barquinho. Brincadeira. Mas ó, o problema é tão complexo que uma das maiores dificuldades no Rio de Janeiro é você escolher uma área que atenda a todas as necessidades. Entendeu? Exatamente porque você tem o cone de saída da Baía de Guanabara, você tem uma área de proteção ambiental das Cagarras, você tem a distância que seria viável para uma navegação dos barcos de mergulho, você começa a ter um jogo de xadrez aí com uma série de elementos que precisam ser bem posicionados para que você possa encontrar realmente um lugar favorável para o afundamento. Entendeu? Tem uma distância mínima, né, de recifes que pode ser, né? Sim. Tem uma série de questões envolvidas. Vocês me perguntaram... Claro, só para fechar o que o Maurício está comentando, nesse período que passei no projeto Excelência em Turismo, nós tivemos 2 anos de reuniões com diversos segmentos envolvidos, especialistas. Então, isso também, Maurício, tem como ser resolvido. A questão é que falta essas informações que nós desenvolvemos em Brasília, não fez chegar aos destinos adequados, né? Mas tudo isso foi levado em consideração. E nessas reuniões tinha representante da Marinha, representante do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, o pessoal, eu fui convidado pelo ministro do Turismo da época, então tinha gente de todos os segmentos, representante do CRBio, aí tinha gente com condições de opinar sobre isso. O nosso problema não é que isso fica engavetado em Brasília e não vai para frente, né? Então esperamos que isso melhore para frente. Pode continuar, Cláudia, desculpa. Obrigado. Assunto um pouco tenso. Todo mundo ficou meio tenso. Olha a cara de vocês sendo tão tensos. Gente. Caverna fechada. Vamos lá. Eu queria perguntar, esses dias a gente estava aqui na live conversando com a Kira e a gente falou um pouco sobre mergulho em caverna, né? O mergulho em caverna, ele tem situações bem específicas, ele tem direções específicas, e eu queria saber um pouco sobre como é o universo do mergulho em naufrágio, que eu já, assim, de longe, tenho uma ideia de que é bem diferente. Isso é bem interessante, essa colocação, porque, assim, muitas pessoas têm a ideia de que mergulhar em naufrágio é a mesma coisa que mergulhar em caverna. Mas é basicamente uma falta de conhecimento específico do assunto. Então, assim, a gente percebe que quando houve o fechamento das cavernas para os mergulhadores, digamos assim, amadores, houve uma grande migração do pessoal de caverna para a área de naufrágio.
E aí o que aconteceu foi que as pessoas acharam que as mesmas técnicas poderiam ser aplicadas. E isso causa um prejuízo muito grande para os mergulhadores. Por quê? Quando a gente fala de uma caverna, a gente basicamente está falando de uma atividade em que o mergulhador vai estar debaixo de um teto. É basicamente disso que a gente fala. E essa limitação, ela cria uma série de necessidades na técnica. Só que quando a gente examina o mundo dos naufrágios, a gente encontra um cenário completamente diferente. Qualquer um que tem um pouquinho de experiência vê que são coisas completamente diferentes. Por exemplo, no Brasil, a gente estava procurando a enquete aí de quanto que o pessoal achava que tinha de naufrágios, né? Não sei se você já tem esse número aí. Eles acham que tem mais de 2.000. Mais de 2.000. Pois Os é. vencedores Então, assim, falaram que tem mais de 2.000. 2.000. Então, vamos lá. Eu tenho, mais ou menos há 30 anos, um banco de dados que capta as informações de naufrágio do Brasil. Então, dentro das águas territoriais brasileiras, o SINAL, que é o Sistema de Informação de Naufrágios, ele registra hoje 1.648 naufrágios. Tá? Isso eles precisam ter 2 fontes seguras de informação, tem todo um critério. Desses 1.600 naufrágios, a gente só tem localizado aproximadamente 450. O resto a gente não sabe onde está. Então, se a gente investir em procurar esses naufrágios, a gente vai criar uma quantidade de pontos de mergulho muito grande. Desses navios, desses 450 localizados, nós temos um pouco mais de 20 navios que nós costumamos chamá-los de inteiros. Ou seja, que são navios que você pode entrar debaixo das estruturas e você vai estar num ambiente escuro. O que seria semelhante a uma caverna. Só que a maioria deles são rebocadores de Recife, em que quando você bota a cabeça numa porta, você já vê o outro lado na tua frente. Então não são navios em que você esteja numa condição de mergulho semelhante ao mergulho em caverna. Então a gente poderia dizer que o mergulho em caverna e o mergulho em naufrágio, eles são muito diferentes. E aí o que acontece? As pessoas são treinadas por instrutores que às vezes não têm um conhecimento muito amplo do assunto, e eles dão literalmente um treinamento como se fosse um treinamento de caverna. Mas, na verdade, o que um mergulhador de naufrágio precisa aprender? Ele precisa aprender o que é um naufrágio. Para quê? Para que ele possa mergulhar em qualquer tipo de naufrágio, principalmente nos naufrágios desmantelados, e entender o que ele está vendo no fundo para aproveitar melhor o seu mergulho. O navio afundado, ele conta uma história. Ele conta uma história do seu acidente, ele conta uma história da sua construção. Então, quando você consegue ler isso no fundo, é que você tem o grande aproveitamento do mergulho. Então, em vez de treinar com a carretilha, como é tão clássico nos naufrágios, e eu também faço isso, mas a gente precisa treinar muito mais os olhos, para que o mergulhador saiba o que ele está vendo e ele possa curtir melhor esse mergulho. O mergulho em naufrágio, ele traz o melhor dos mundos para a gente. Por quê? Primeiro, porque ele é um mergulho que pode ser planejado. Você pega um croquis, e daí os croquis são tão importantes no naufrágio, e você pode planejar, por exemplo, que com 30 minutos de mergulho, você vai estar nas caldeiras. Com 40 minutos, você vai estar nos motores. Então, você pode se planejar para ver tudo que você vai enxergar lá embaixo. Aí alguns dizem, Maurício, mas eu gosto do imponderável, eu gosto de estar mergulhando e de repente passar uma barracuda. É isso que o naufrágio tem a oferecer. Você planeja o mergulho, com 40 minutos você passa nos motores, e quando você está passando nos motores, a barracuda passa inesperadamente do mesmo jeito. Então você tem tudo de bom. Você tem tanto a parte planejada, quanto a parte não planejada. Só que, se você não perceber que precisa se treinar, que precisa estudar, você vai aproveitar pouco o mergulho. É a mesma coisa que seres marinhos. Quem é biólogo marinho sabe. A gente aproveita muito mais o mergulho do que uma pessoa que não sabe o que está vendo. Porque cada peixe tem uma história, tem um nicho, tem um comportamento, e você observa isso debaixo d'água. Então, quando a pessoa treina para entender o que ela está vendo no fundo do mar, ela aproveita muito mais, seja um ser marinho, seja um naufrágio.
No Brasil, nós temos navios raríssimos, navios que afundaram por aqui e que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por quê? Porque navios eram feitos quase que artesanalmente. E aí o Brasil, como era uma nação pobre, ele recebia navios velhos, que os países de origem não queriam mais, e esses navios acabavam afundando aqui. Então nós temos um patrimônio subaquático extremamente raro, extremamente valioso e muito bem registrado, porque nós temos aproximadamente 200 navios com a história contada, com os croquis feitos, com o mapeamento realizado, que permite que esses mergulhadores estudem a história do navio e depois possam ir lá no fundo e ver aquela peça tão rara, aquele motor que foi fabricado pela primeira vez, aquele motor que não existe mais em nenhum lugar no mundo, em exposição, só no fundo do mar. E esse museu está aí no nosso quintal para ser aproveitado. Mas para isso, o mergulhador tem que ter olho. Ele tem que olhar, tem que reconhecer para poder aproveitar melhor o mergulho. Como eu sempre falo, é educação. E a educação faz toda a diferença. Uma pessoa que paga 3, 4, 5 mil reais por um vinho, muitas vezes ela é criticada. Pô, que absurdo, eu vou pagar 5 mil reais por um vinho, sou mais beber cachaça. Acontece que a pessoa não está bebendo um vinho de 5 mil reais. Ela está realizando uma experiência de alguma coisa que tem toda uma história por trás, que talvez para quem não conheça não tenha valor, mas para quem gastou muito tempo lendo, estudando, se aperfeiçoando, aquilo tem um valor inestimável. Então, primeiro, a gente precisa ter mais empatia pelas pessoas, entender que a paixão de cada um, o amor que cada um tem aos seus conhecimentos é particular, não menosprezar o amor que as outras pessoas têm pelos seus níveis de conhecimento, e entender que de tudo se pode tirar um conhecimento maior e aproveitar muito mais do que está se fazendo. Uma coisa é você passar numa viagem sua por um navio velho, outra coisa é você saber que aquele navio ele é um navio histórico porque ele representa um período na navegação mundial. E entrar dentro desse navio e reconhecer cada uma das peças que um dia você já viu no fundo do mar. Isso não tem preço. Eu queria pedir para o pessoal que está assistindo Muito a bom. gente, eu vi que teve gente que mandou pergunta aqui, se vocês mandassem nessa caixinha com a interrogação, né, no balãozinho, que fica mais fácil para a gente ver, senão a gente perde o comentário, perde a pergunta e aí a gente acaba não respondendo. Então, tem uma pergunta Alfadade aqui. entrou aí, obrigado pela visita. Escola de Mergulho de Cabo Frio. Vamos embora. Isso, bem que o Muito Maurício bom. estava falando, né? O naufrágio, não é só o naufrágio, ele é uma história inteira ali. Né? Você tem todo o que ele falou, você vai ter... É o começo do curso de naufrágio, é ponto de interesse, ponto de risco, é você saber o que você está olhando, para avisar os caras, assim, ó, lá em tal lugar tem a caldeira tem tantos metros, ela era assim, ela era assado, tem a engrenagem tal, tem a âncora, o tipo dessa âncora é feita no século não sei quanto. Então, tipo, é o que ele falou, é um museu embaixo da água. Então, se você não souber antes o que você está indo ver, você só está vendo mais um navio. É o que ele falou, é o barco velho. Mas se você começa a saber a história, tudo o que ele fez, para que ele servia, como ele afundou, o que são as peças que você está vendo, aí, pô, é outro mergulho. Eu vou aproveitar, Leandro, que você está falando, e eu vou engatilhar a próxima pergunta aqui. E a pergunta vai começar para você. Qual é a história do navio ou do naufrágio que você já mergulhou? O meu é simples. O navio fez água. Como assim o navio fez água? Fez Normalmente todos eles fazem, viu, Leandro? fez Fala, água. explica aí pra mim, por favor. Ele tava navegando, começou a entrar água, os caras não deram conta de fechar o buraco. Falei assim, então tá bom, vamos embora. Olha, eu já fui nos 2 ou 3 navios em seco, mas os outros todos fizeram água, viu? Todos eles. Ah, Aí a história, eles estavam tentando rebocar ele de volta pra Maceió. Aí eles viram que, pô, não vai dar tempo. Corta o cabo, deixa afundar. Fazer o quê? Hein, Cláudio, só para colaborar com o Leandro e você também, é que Manda. qualquer embarcação, assim como tem as lanchas que eu tenho em Cabo Frio,
toda vez que está entrando água por algum motivo, eles usam esse termo fazer água. Fazer água significa que está entrando água e não está saindo. Isso pode levar qualquer embarcação ao afundamento, tá? Aí ele está usando um termo que é comum no meio marítimo aí de navegação. Já que você também puxou a palavra aí, Nascimento, me conta a história de um navio que você já mergulhou e me fale onde é, porque o Leandro, ele não me contou onde fica o navio. Naufrágio. Tava falando Draguinha. Agora Draguinha. você falou, agora ficou top. Agora... Draguinha. É, Visibilidade meio ruim, 30 metros de visibilidade. Sei lá de cima você enxerga ele. Deve ser assim, você tá de boa ali e o navio ali. Ah, não, lá é sensacional. Água muito clarinha, né? 30 metros, água quentinha. 20 Sem contar graus o tipo água. de navio que é raríssimo. Porque esse navio Draga, era conhecido como Draguinha, que era o NRS-2, essa Draguinha, ele funcionava como se fosse um monte de caçamba, que passava no fundo do mar, pegava o lodo, trazia para cima e jogava no recipiente. E ele é uma draga do início do século, que é muito legal, é um funcionamento muito legal. E é muito raro de encontrar. E lá tem dois, tem a Draguinha e tem o Dragão, tem um do lado do outro. Sim. Lá são, Draguinha, Dragão e tem o Sequipe também, né? Mas o Sequipe Mas o Sequipe era uma balsa de embarque de café, né? Sim. Então tem história bastante lá, bacana. E aí a água, visibilidade top, fauna incrível. Então né? O Draguinha, aquela água roxa lá de Maceió, né? Já pula já enxergando tudo. Perdemos o Nascimento Aí novamente. muita coisa. Perdemos o Nascimento. Essa é a primeira live que a gente perde pessoas assim. Ele fez água. Fez água, afundou. Mas numa live de naufrágio, você queria que desse tudo certo? Alguém tinha que afundar. Não, eu queria que desse certo, né? Mas começou a afundar no início e agora afundou mais 2 vezes. Eu já tô perdida aqui, entendeu? Nascimento, você fez água, foi? Fiz, mas voltei. Já consegui bomba. Liguei a bomba de porão já. Pra mim, Beleza, beleza. Muito bom lá. Gente, o Alan aqui, ele falou que o mergulho dele foi o clássico Astúrias, em Ilhabela. Príncipe de Astúrias. Príncipe de Astúrias, do lado de fora de Ilhabela. Tava lendo, Titanic brasileiro. Tava lendo sobre ele hoje. Eu vou pedir help aí ao Maurício sobre a história do Pinguino, né? Porque o Pinguino foi o navio que mais mergulhei. Eu tive uma empresa em Angra, Maurício, de mergulho de 2000 a 2002. Então, Pinguino e o helicóptero era o nosso ponto de chegada. E depois vou fazer um comentário rápido sobre o naufrágio que é fora do Brasil, que é considerado um exemplo para a gente tentar seguir aqui, que é o grande porta-aviões Uriscane, que está em Pensacola. E aí, se o Maurício quiser comentar dos dois também, apesar de estar fora do Brasil, não sei se esse é o nosso tema, nós pretendemos viajar de novo para lá. Mas o Pinguino me interessa que ele faça um comentário da história, ele está mais atualizado do que eu. O Pinguino a gente sempre diz que é o naufrágio mais mergulhado do Brasil. Isso aí. Porque a gente tem aí, pelo menos por final de semana, a gente tem uma média de 50 mergulhadores sábado, 50 mergulhadores no domingo. Eu estou falando isso de média, tá? Porque eu já tive a oportunidade de chegar. Tenho a oportunidade de chegar no navio. Não, estou falando de média. Porque eu já tive a oportunidade de chegar no navio e terem mais de 200 mergulhadores. O navio parecia um verdadeiro sorrisal, só tinha bolha naquela desgraça. O Pinguino, ele é um navio, ele era um cargueiro e ele passou pelo lado de fora da Ilha Grande já pegando fogo. Ele tinha uma carga de cera de carnaúba e uma carga de sandália de borracha, que depois virou a nossa Havaiana, né? E aí ele pediu autorização para encostar no porto para combater o incêndio. Não foi dada a autorização, obviamente com medo do incêndio do navio se expandir. E ele foi autorizado a encostar na Baía do Sítio Forte, na Ilha Grande, para que fosse feito o combate às chamas. E ele pegou fogo durante 3 dias. Isso acabou enfraquecendo o casco, lesando bomba. O navio começou a fazer água. E aí ele afundou. E como o local é razoavelmente raso, quando ele virou e a água invadiu o porão, ele não voltou mais à posição original. Então ele caiu no fundo, de lado.
Quando ele caiu no fundo de lado, eles tentaram tirar ainda algumas peças, então eles tentaram roubar as máquinas, fizeram um rombo com dinamite na lateral do navio e roubaram as hélices com dinamite também. E aí abriu um rombo na parte da polpa do navio. Esse navio, durante anos, ele permaneceu inteiro, ele serviu para muitos e muitas gerações de mergulhadores de naufrágio se formarem. Eu comecei a mergulhar nesse navio em 1983, e na época, embora a gente soubesse que o navio já existia, ninguém sabia a posição dele. Então eu fiz 6 saídas para Angra, rodei a enseada e não conseguíamos achar o navio de jeito nenhum. E aí um dia um amigo meu, que era o meu grande parceiro, teve uma ideia. Ele falou, vamos encostar naquele povoadozinho ali, que fica bem em frente ao Pinguino, porque deve ter algum pescador que sabe a posição. Falei, perfeito. Encostamos e perguntamos, olha, alguém que sabe a posição do Pinguino? Aí alguém falou, olha, o seu Zeca Peixe sabe a posição. Falei, ótimo. Cadê o seu Zeca Peixe? Não, ele está lá em cima dessa escada aqui, na birosca. Aí vai o Maurício e o Zé, subiram lá, chegamos lá, o seu Zeca Peixe sentado, já num pileque desgraçado. Falou, seu Zeca Peixe, o senhor sabe onde é que está o navio afundado ali na enseada? O Pinguino? O Pinguino aceitar sim. Ô, seu Zeca Peixe, o senhor não leva a gente lá, não? Levo lá, você não tem problema molezinha. Então vamos, seu Zeca Peixe. E eu já não estava achando a ideia boa, né? Eu já estava achando a ideia ruim. Aí, não, mas não pode ser hoje. Eu falei, por que não pode ser hoje, seu Zeca? É porque eu sou paralítico e eu emprestei a minha cadeira de roda. Gente, vocês conhecem algum paralítico que empresta a cadeira de roda? Isso só acontece comigo. E aí, se já não bastasse um bêbado, e eu sempre digo que pior que bêbado é amigo de bêbado, tem os meus amigos que não são bêbados, mas também só tem ideia ruim. Aí vira o meu amigo que é assim, é um filé de borboleta, fala assim, e se a gente carregar o seu no colo? Aí logo, não, aí tá tudo bem, né? Adivinha quem foi que fez a força para carregar o paralítico no colo? Aí carrega o paralítico escada abaixo, eu querendo dar um cheiro de cachaça desgraçado, eu querendo dar um tiro no Zé. Aí bota o paralítico dentro do barco e vamos lá. E eu tinha certeza que aquilo não ia dar certo, né? Aí chegou lá num determinado momento, ele olhou assim e falou assim, é aqui, ó. Aí jogamos uma boia e eu falei pro Zé, agora tu vai pra água. Eu não vou não, tu vai pra água. Aí o colega caiu na água e falou, tá aqui, tô vendo o navio, tá aqui, a água tá clarinha. Eu falei, então bota uma boia aí. Aí levamos o seu Zé do Peixe de novo lá, subimos com ele a escadaria toda outra vez, pagamos mais uma cachaça pro cara e aí nós voltamos para mergulhar no Pinguino. Então, assim, eu sei que não era essa a história do Pinguino que você queria contar, mas é só essa que veio na minha cabeça, entendeu, Nascimento? Eu não consigo me esquecer do bafo daquele bêbado no meu cangote e eu carregando ele para ele me dar a posição do navio. Mas todo esforço vale a pena por um navio afundado. A gente mergulhou lá durante muitos e muitos anos, mas infelizmente o navio está cedendo ao tempo, ele já teve toda a polpa dele desmontada e agora a proa dele está caindo, o casario já caiu e a gente, a cada semana, a gente acompanha a destruição desse navio. Gente, uma entrou pena. Água no Nascimento de novo. O Nascimento está parecendo um navio que afunda várias vezes, viu? Emenda, sobe ele. Eu vou passar a chamar ele de Black Death, que é um naufrágio lá de Salvador, que antes dele afundar definitivamente em Salvador, ele afundou 4 vezes. Eu espero que seja a última vez que o Nascimento afunde dessa vez, porque a gente precisa dele aqui para contar história para nós. Gente, vou aproveitar. Mas a história do Pinguino é esse. E quanto ao porta-aviões, o Oriskane, que está em Pensacola, que ele perguntou, Sim. Eu acho que é sonhar muito alto a gente pensar nisso no Brasil por enquanto. O projeto do Oriskane é um projeto ousado, ele já fazia parte de um projeto maior, que era o afundamento de recifes na Flórida. Na Flórida eles já afundaram mais de 1000 recifes artificiais, entre eles navios enormes, como o Vandenberg, que está em Key Largo,
que era um navio radar, um navio de antenas de rádio para espionar os russos. É um navio gigantesco, tá? Ó, ele voltou aí, ó. Já entendi o que é, cara. Agora eu vou voltar e ficar. Obrigado, Maurício. Então, beleza. A história foi top, cara. Nossa Você live não vai afundar, porque a gente já tá, né? Já afundou até um naufrágio para contar a história junto com você, que afundou 3 vezes. Mas o legal é que o Maurício também já entendeu a nossa ideia aqui, é descontraído mesmo, e muito bom eu saber que eu que não vou procurar esse Zé do Peixe hoje. Mas Não, olha, pela quantidade. Não, peraí, eu esqueci de contar que no final a gente descobriu o resto da história. O mais importante eu não contei. Por que que ele emprestava a cadeira de roda? Por quê? A gente descobriu que o cara pegava a cadeira de roda dele para, em Angra dos Reis, receber o benefício do INSS fraudulento. Meu Deus do céu. Ele alugava, ele na verdade não emprestava, ele alugava a cadeira de roda para alguém receber dinheiro. Eu... Meu Deus. Agora Perdemos a Clara. O Perdemos Maurício, a Clara. eu queria dizer que eu acho que eu me tornei. Clara, calma, Clara. A Clara... Vocês estão rindo porque vocês não sabem o que eu passo. Vocês acham que foi só essa vez que eu carreguei paralítico? Eu já fiz coisa até pior, tá? Eu virei, no tempo que eu estive por lá, eu virei meio que Zé do Peixe. Eu sabia onde estava o pinguim sem usar bússola, sem usar nada, a gente acabava encontrando com facilidade. Pega tanto ritmo de ir lá, né? Eu virei o Zé do Peixe depois no centro. Não, e ele tem marcadores muito fáceis, né? O pinguim é muito fácil de marcar, as marcações dele são muito tranquilas. Muito então depois que definido, você né? aprende, Igreja, não erra mais. Igreja, etc. Clara, calma, Clara. Pode continuar já? Você não está de volta? Nós perdemos. A Clara fez água, não fez? Maurício estava falando. Ela fez água? Ela Fez água também? Não, quase. Cara, como assim, de João? naufrágio Não dá, cara. nos Estados Unidos. Claro, calma, Clara. Você. fez Isso é o água, Brasil, isso aqui está afundando há muito tempo. Quase que ela Clara Essa afundou. foi demais pro meu coração. Eu nunca não aguentei. Desculpa, gente. Perdão aí quem tá assistindo, desculpa. Vou me recompor agora. Isso. Parabéns, vai, Clara. Fica à vontade. Gente, ó. Falando do projeto dos Estados Unidos lá, do naufrágio. O Oriscane. Isso. Então, assim, o Oriscane, ele faz parte de um projeto muito maior. Quer dizer, eu acho que a gente está há anos-luz num projeto desse nível, que é o projeto de afundamento de toda a Flórida. Então, se você olhar o porte dos navios que são afundados hoje na Flórida, é uma coisa gigantesca. Fora do comum. A gente tem, por exemplo, o Vandenberg, gigantesco, tem o porta-aviões, que você, para mergulhar lá, você precisa fazer um planejamento de 1 semana para conhecer um pedaço do porta-aviões, né? Tudo gigante. A gente tem o Spillgrove, que era um navio de embarque de overcraft, um embarque de carro de desembarque, que também é gigantesco. Então, a gente tem muitos navios grandes na Flórida. E, assim, eu acho que é pouco provável que a gente venha conseguir fazer o afundamento de um porta-aviões. Entendeu? Infelizmente. Infelizmente. Por quê? Porque o destino dos nossos 2 porta-aviões, e principalmente o Minas Gerais, que serviu durante tanto tempo a Marinha do Brasil, foi um destino muito triste. Um destino que os marinheiros não gostam. Porque ele foi levado para uma praia na Índia e ele foi desmontado a maçarico, literalmente sucateado por um exército de pessoas. E é o pior destino que os marinheiros querem para o seu navio. Há uns anos atrás, o Brasil vendeu também para desmanche um dos seus contratorpedeiros, o Paraíba. E quando ele estava saindo da Baía de Guanabara, já sendo rebocado para ir ser desmanchado, ele acabou afundando. Fez água e afundou. E quando os americanos que serviram a bordo desse navio, porque ele foi o USS Davidson, nos Estados Unidos, e eles têm uma associação dos ex-marinheiros desse navio. Quando eles souberam que o navio tinha afundado e não ia ser desmanchado, eles deram uma festa em comemoração. E uns anos depois, eles mandaram 2 representantes ao Brasil, que foram até o navio, se colocou uma coroa de flores lá embaixo e uma placa de recordação do navio.
Então é muito triste para os marinheiros que serviram dentro do navio ver o seu navio ser sucateado. Enquanto que, no fundo do mar, ele vira um patrimônio, né? Um patrimônio turístico, um patrimônio cultural. Mas a gente ainda precisa convencer as autoridades e as pessoas responsáveis que isso é viável, que traz vantagens ecológicas, econômicas, tudo isso. Gente, eu só queria ler esse comentário aqui porque é demais. O Renato aqui, Ferreira da Silva, ele falou que hoje o Zé do Peixe deve ter montado um Uber de cadeira de rodas e virou microempresário. Olha, a julgar pelo bafo, ele deve ter morrido de cirrose hepática, viu? Meu Deus. Gente, peraí, ó. O pessoal aqui da Scuba Dive, 5 DLN, tops. eles perguntaram, na opinião de vocês aí, quais são os 5 tops naufrágios do Brasil? Ha, Que isso é briga feia. com certeza. Muito Com feio. certeza. Top 5 é briga feia. E se fosse top 10, é mais fácil? Top 10 a gente faz política, né? Agrada um aqui, agrada um ali. Né? Vai ser Não, Vocês tudo querem se bem, arriscar? tudo bem. Se arrisquem aí. Tem que arriscar nos 5 aí que foi pedido, né? O pessoal mandou a Corveta, braba aí pra vocês. provavelmente. A Corveta deve estar nesse top 5, provavelmente. De Noronha? Tá, deve De tá. Noronha. Vamos deixar o Maurício Bom, a primeira escolher. pergunta seria: qual é o critério que está se usando? É um critério para mergulhadores ou é um critério histórico? Porque uma coisa é você mergulhar num navio bonito, outra coisa é para você mergulhar num navio que tem um contexto histórico, uma história Uma história bacana. bonita. Quando dá para juntar as duas coisas, Melhor. faz o top 5. E aí, vocês acham que Acho vocês que aí é o querem ideal. juntar o top 5 com os dois ou vocês querem separar os critérios e aí a gente Não, fala acho, sobre? acho que os dois é ideal. Você botar a história e o. Os dois é, O navio em os si. dois é ideal, Cleber, mas normalmente as pessoas acabam buscando a beleza e o navio mais inteiro, né? Para quem vai viajar. Mas com certeza a união das duas coisas é perfeito para talvez a abordagem do Maurício hoje. Então, Maurício, você tem o desafio de juntar escolher. as duas categorias. Então eu tenho que começar com essa desgraça? Não, pode começar pelo Leandro aqui, ó, que tá aqui do meu ladinho, não sei onde ele tá na tela de Eu não vocês. sei. Leandro, eu quero te avisar que você vai começar a receber telefonemas, tá? Então, assim, se você não botar o navio da Bahia, o pessoal da Bahia te liga. Se você não botar o de Recife, o pessoal de Recife te liga. Tuta te mata. Mas aí eu faço assim, Eu acho Maurício. que o Maurício Ó, quer eu né, não responder não, dessa eu vez. não conheço o naufrágio da Bahia. Me chama. Hein, Cleber, vamos facilitar para o Maurício. Você acha que eles estão ligando para isso? Quando eles fecharam teu cilindro debaixo d'água porque tu não botou o navio deles no top 5, eles não vão nem ligar para isso, cara. Certeza, cara. Vamos facilitar para o Maurício, vamos abrir para top 10, aí o Maurício usa aí o politicamente Beleza, correto. top 10 eu tenho na cabeça. Se vocês Politicamente falarem aí, eu... correto, vamos de top 10. Vai lá. Vamos de top 10, Maurício, fica à vontade. Querem chutar? Querem começar falando e eu digo se eu concordo? Não que a minha boa, opinião boa. vale alguma coisa, mas Essa só é uma para... coisa legal de fazer, ó. Estamos incrementando o desafio, gente. Vale o pessoal de casa também. De repente, bota aí na linha de pergunta. Boa, bota aqui Eu no acho comentário, que esse galera. top 10 vai ter Querem que ser tentar a por Corveta, estado então. para facilitar? Por estado. Nossa Senhora. Então tá. Então vamos começar por estado. O que seria para vocês um top 10 no estado de São Paulo? Pessoal de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, desculpe, mas eu não vou nem tentar. Vamos começar por São Paulo. Comandante Pessoa, o André falou, eu não. Ó, comandante Pessoa bateu certinho no ângulo. Comandante Pessoa é top 10 nesse país, é um dos naufrágios mais fantásticos que eu já mergulhei na minha vida. Ele é incrível, ele fica no Rio Grande do Norte. É um navio dificílimo de entender o que aconteceu com ele, porque ele bateu no fundo, quebrou, virou ao contrário, mas a fauna é maravilhosa. O Igor, Alguns dos meus melhores mergulhos, comandante Pessoa, concordo completamente. Nota 10. o Igor falou aqui da Ban. Aqui da Ban é complicado. Aqui da Ban é do coração. Ele é um naufrágio que tem uma história espetacular. Basta dizer que é um navio que afundou 2 vezes, tá?
Parece até alguém que eu conheço aí que fica afundando e voltando para a superfície toda hora. Mas ele afundou 2 vezes. Ele afundou durante a revolta da Armada. Ele fugiu do Rio de Janeiro trocando tiro com as fortalezas da Baía de Guanabara. Ele atirou sobre a cidade do Rio de Janeiro. A bala pegou na mão de uma santa de uma igreja. Só quebrou o dedinho da santa. Dizem que é milagre. Eu acho que é falta de mira mesmo, né? Depois ele foi para Florianópolis para ajudar na revolta da Armada, foi torpedeado e afundou. Os tripulantes, que eram todos revoltosos, fugiram para a Argentina, inclusive o almirante Custódio de Mello. Eles foram para lá, taparam um buraco, trouxeram para o Rio de Janeiro, ele já tinha afundado, trouxeram para o Rio de Janeiro, consertaram mais ou menos, mandaram para a Inglaterra. Foi feita uma reforma, ele voltou com o nome de 23 de maio, mas aí sabe como é que é Brasil, né? Todo mundo acabou ficando amiguinho novamente, anistiaram todo mundo, ele voltou a ser Aquidamã. E aí, durante uma noite em Angra, ele explodiu e aí acabou indo para o fundo, matou muitos almirantes, contra-almirantes e outros. Ele é considerado uma das maiores tragédias navais da Marinha do Brasil. Então, a história do Aquidamã é riquíssima. Eu já mergulhei lá umas 50 vezes. Eu peguei uma água de 35 metros, que por sorte eu estava com uma câmera para filmar, senão ninguém ia acreditar. Peguei umas 2 águas de 10 metros, peguei uma meia dúzia de águas de 3, 4 metros e o resto menos de 1 metro de visibilidade. Então é um mergulho muito difícil de fazer. Então, normalmente, embora ele seja do meu coração, eu não boto ele nos top 10, não. Mas ele tem uma história sensacional, tá? Com certeza. O que mais? O Rodrigo Marinho falou que pela história ele indica o Príncipe das Astúrias. Boa! São Paulo tem que se falar do Príncipe de Astúrias. O Príncipe de Astúrias é considerado o Titanic brasileiro. Tem muito mistério em volta dele, o que é sempre legal, porque a gente pode mentir à vontade, contar a história que a gente quiser. Já teve gente até que descreveu a conversa entre 2 passageiros que morreram no naufrágio. Eu não sei como é que ele psicografou isso. Mas já publicaram, inclusive, esse diálogo entre os 2 passageiros que morreram no naufrágio. Então, você vê que é um navio muito especial, né? Com certeza. Mas também de mergulho difícil. Água Deve ser escura, uma maravilhosa. Deve ser uma Uma fanfic. história de que tinha muita gente clandestina no barco, né? É uma das coisas que se fala, mas ninguém prova. Se Não fala. tem prova. E aí? Bezerra de Menezes. Olha, Bezerra de Menezes é mais do coração ainda. Eu fui uma das pessoas que, junto com o Ivo, talvez o próprio Ivo que está na live, descobrimos a real data de afundamento desse navio. Então ele é do coração. Mas ele é um navio muito pequeno. E para gostar do Bezerra de Menezes, tem que ter olho de naufrágio. A pessoa realmente tem que ter feito um curso, tem que ter aprendido. É o melhor navio de Angra dos Reis, disparado, na minha opinião. E pouca gente vai porque não está preparado para identificar o que tem no fundo. Tá? Próximo aqui que a Que gente mais? recebeu foi Vapor em Recife. Mas qual vapor? Porque em Recife tem um monte de vapor. Recife, Não o que mais sei. tem é naufrágio. Não sei. O próximo é Eleni Statato. Elianice Tatatos é o navio do Porto de Noronha e eu tô com ele mais uma vez. Não sou unanimidade, as pessoas me odeiam quando eu digo que eu não boto a Corveta Ipiranga entre os 10 melhores, mas boto o navio do Porto de Noronha, tá? Mas o navio do Porto de Noronha, mais uma vez, é navio para quem tem olho. Ele não está inteiro, mas ele está fantástico. Tudo dele está lá, contando uma história. Então eu tô com quem falou do Elianice Tatato, sim. Pirapama. Pirapama. Eu não boto nos top 10. É maravilhoso, é imperdível. Se você nunca foi no Pirapama, corta um dedo do pé. Ou então corre para lá, assim que acabar a pandemia, porque ele é fantástico. Mas eu não botaria nos 10. Eu Vapor acho que tem de navio mais baixo. bonito. A Tem pessoa navio mais falou bonito. que é o Vapor de Vapor Baixo. de baixo. Vapor de baixo é imperdível. É imperdível. Por quê? Porque ele tem as rodas. Isso é muito raro. Mas eu acho que tem coisa melhor para estar nos top 10. Um outro vapor para estar nos top 10. Velázquez em Ilha Bela. Olha, se o Velázquez não está entre os top 10, eu talvez esteja sendo insensível. É fantástico.
daria para estar nos top 10 também. Não está no meus top 10. Mas eu entendo perfeitamente que esteja no top 10 de alguém. Imperdível. O Ivo trouxe um recadinho de alerta para todos nós, então eu vou ler num tom de locução. Obrigada a todos os participantes. Ivo disse: se chamar Statatus e passar em Noronha, não embarque. Noronha tem 3 navios Statatus. Eliane Statatus, Maria Statatus e Demônio Statatus. Então a última coisa que você faz é embarcar num navio chamado Statatus que vai passar por Noronha. Com certeza, tá tudo explicado. Eu não tinha entendido, eu achei que era uma brincadeira, mas eu fiquei meio... Não, Ivo sabe muito. E o Sérgio Tem mais falou... navio aí? Tem. Vapor de baixo por Bahia. Vapor Bahia. É esse que eu acho que é top 10, talvez top 5. É um navio do meu coração. É uma história incrível. É uma grande tragédia naval brasileira. E é um cenário absolutamente deslumbrante. É navio para você mergulhar uma vez por semana, se você quiser manter a sanidade mental. Bahia, top 10, top 5, mole. Maravilha. E o pessoal parou aqui de mandar recadinho agora. Falaram que você falou em Maceió. Maceió tem top 10, tem top 5. Bora aí, criança. Qual deles aí? Itapajé. O Itapajé foi um navio torpedeado na Segunda Guerra Mundial, navio que tem uma história muito importante para o Brasil e é um cenário absolutamente fantástico. E Recife também tem top 10. Maceió, né? Maceió. A saída não chega a ser a saída de Maceió, porque ele é mais longe, né? Na verdade, assim, ele é na cidade de Maceió em termos de para facilitar o posicionamento do pessoal. Realmente ele é mais ao sul, o pessoal sai ali da Praia do Francês. Isso. O que mais? Galeão Sacramento, Salvador, Bahia. Olha, Galeão Sacramento é incrível, é incrível. É Salvador, é um mergulho um pouquinho mais fundo, 35 metros, mas ele era o navio que participou de um dos combates pela cidade de Salvador, estava trazendo os governadores que iam assumir. Então ele faz parte da história da colonização do Brasil, do início do Brasil. É absolutamente incrível. E o cenário é muito bonito também. Muito bonito. Moreia, então, Laje do Santo. Desculpa, eu te cortei. Moreia na Laje dos Santos, desculpe, mas nunca vai estar no meu top 10, nem no meu top 5. Eu sei que os paulistas têm um carinho enorme por ele, mas falar do Moreia e não falar do Tocantins na Queimada Grande é um crime. O Tocantins é um navio muito mais legal. Moreia é o que o cara afundou lá de escondido? Moreia foi o nosso primeiro navio naufrágio artificial. Absolutamente ilegal, mas artificial. O cara comprou o barco, rebocou escondido da marinha. Ninguém queria mais aquele barco mesmo. Sério, assim? Afundou. A marinha enquadrou o cara. Falou: Bi, você afundou o barco. Eu não. Não lembro, não. Mas esse não foi o único, não, tá? Tem Subindo outro? lá pra cima pro Nordeste, tem outros naufrágios que o nego afundou na cara dura. Victória, não, né? Maria vinha enquadrar o cara. Eu afundei? Eu não fiz nada. Os lá do Nordeste nem enquadraram o cara, porque o cara frequentava o Congresso Nacional. Aí fica Aí fácil. deixaram pra lá mesmo. Fica quieto, né? Deixa de boa, né? O Ivo comentou que se o critério for história, ele escolhe a Tétis. A Tétis é maneiro. O problema da Tétis é que tem muito pouquinho naufrágio hoje em dia. Mas a Tétis é um navio muito legal, que teve uma história de resgate. No site Naufrágio do Brasil, vocês podem até ver a história do resgate da fragata Tétis. Foi a primeira grande recuperação de tesouro do Brasil. Os caras fizeram sino de mergulho. Então, vale a pena. Vale a pena. Mas, poxa, gente, vocês não citaram Abrolhos, vocês esqueceram Abrolhos. Será que em Abrolhos não tem nenhum top 10? Será? Quem conhece Quem conhece não Abrolhos sei. aí? Os naufrágios de Abrolhos. Dá para botar os 3, tá, no top 10, mas pelo menos um deles tem que entrar. Olha, É o Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina era um navio alemão que foi afundado pelos ingleses. Então, na Primeira Guerra Mundial, os ingleses só tinham uma base de guerra nos Abrolhos.
Então eles pegavam os navios inimigos, levavam para lá e afundavam. Legal, né? Na nossa cara. É pronto. Então, o Santa Catarina é incrível. Temos a Mas corveta ainda- Camaquã. Corveta Camaquã está a 60 metros de profundidade em frente ao Recife. Uma água absolutamente transparente. Você vê o navio no fundo da superfície. É lógico que é um navio mais difícil de mergulhar, mais técnico. Mas é um navio absolutamente incrível também. Então, também entraria no meus top 10. O Genser falou Cavo Artemide. Infelizmente, Cavo é soleado. Artemides é o crime e o castigo que o brasileiro não merecia. Cavo Artemides talvez tenha sido o naufrágio mais bonito do Brasil num certo período, mas infelizmente o Banco de Santo Antônio em Salvador cobriu ele. Então hoje a gente não tem mais acesso a ele. Mas ele durante muito tempo, para sorte minha, eu pude mergulhar bastante nele, ele foi top 5 fácil, fácil. O maior naufrágio do Brasil, 180 metros de comprimento. Isso, ele colocou aqui na descrição. Na saída de Salvador. Maravilhoso, maravilhoso. Essa pessoa, o Genser, também falou que em Abrolhos tem Guadiana, Rosalinda. Guadiana e Rosalinda são maravilhosos. Se botasse os 3 no top 10 do Brasil, eu não reclamaria, não. É porque eu normalmente tento dar uma espalhada para poder continuar viajando pelo Brasil e não apanhar, entendeu? Então eu vou botando um de cada lugar, assim, que é para não ter problema. Faço, como eu falei, o top 10 serve para você fazer política, entendeu? E eu acho Mas, que é assim, por aí, né? Porque é bastante coisa. Os três de Abrolhos são fantásticos. Os 3 de Abrolhos são fantásticos. Tá? Mas tem mais. E aí? Ó, tem um muito difícil de mergulhar em Fortaleza. Quem conhece? Não conheço. Nascimento. Esse o problema dele é conseguir mergulhar nele. Navegação Navegação longa, mar agitado. É bastante complicado. Chama-se Barão de Détimon. Um navio afundado na Segunda Guerra Mundial também. Um dos navios mais incríveis que eu já mergulhei. Tem absolutamente tudo lá. Tudo. Você cai e tem tudo. Tem tubarão, tem mero gigante, tem bijupirá, tem caldeira, tem máquina, tem âncora, tem canhão, tem o que você quiser lá. Tá? Muito, muito legal. É que devido à dificuldade de operar, as pessoas usam um pouco, né, Maurício? Eles chamam de navio do P100. Eu acabo tendo uma vantagem, porque o que acontece? Quando eu vou para um lugar desse, eu entro em contato com as operadoras. E aí o pessoal, como eu tenho muitos amigos, o pessoal acaba me levando, entendeu? E nessa que eu vou, vai uma galera junto. Então, assim, as saídas nunca dão prejuízo, porque o barco fica lotado. O Maurício está vindo aí, Maurício está vindo aí. Aí o pessoal sempre consegue montar alguma coisa. Então, graças a isso, eu já consegui fazer alguns mergulhos muito legais. E é o caso do Barão de Détimon. Ele não é fácil mergulhar, é chamado navio do P100. Mas se você programar um grupo e falar com as operadoras locais, o pessoal arruma barco para levar. Os mergulhadores de naufrágio precisam começar a se articular mais. Chegar no dono da loja, chegar no dono da escola e dizer, olha, a gente quer mergulhar nos top 10 que o Maurício falou. Olha eu criando problema para você aí, querido. E aí chegar na barba do dono da loja e puxar mesmo, dizer, a gente quer ir nos top 10, marca uma viagem para Recife e chama o Maurício. Entendeu? E aí você consegue, fica mais fácil articular. Fala, olha, eu tenho 20 pessoas que querem mergulhar no Barão de Détimon. Vocês conseguem um barco para a gente vai estar na data tal aí com vocês. Entendeu? É lógico que eu estou brincando com você, mas é uma coisa que as lojas precisam começar a pensar, as escolas. Sabe por quê? O mergulho, infelizmente o brasileiro, ele tem uma mania de fazer mergulho por checklist. Vocês já devem ter visto isso. O sujeito diz assim, vai no Pinguino? Não, Pinguino eu já fui, não quero ir não. Não é verdade, Nascimento? O pessoal não fala isso? Exatamente isso. É mais ou menos a mesma coisa que você passar na frente de um cinema e alguém dizer assim, nossa, esse filme é incrível. E você dizer, não vou ver não, porque eu já entrei nesse cinema uma vez. Cada mergulho é um filme novo. Tudo pode acontecer. Um peixe novo pode passar, o naufrágio se modifica com o tempo. Então, dizer que você não vai num navio porque você já foi nesse navio é um verdadeiro absurdo. Mas ainda assim,
eu entendo que pelo psicológico, pela alma do mergulhador, nós temos síndrome de Star Trek, estar onde ninguém jamais esteve. Então a gente gosta de explorar um lugar novo. É da nossa alma fazer isso. Então por que também tolir os mergulhadores? Vamos oferecer para eles lugares novos. Então, por exemplo, ó, galera, a gente combinou com o Maurício, nós vamos fazer uma semana em Ilhabela. Só vamos fazer naufrágio. As operadoras vão adorar. Olha, estamos indo para Arraial do Cabo, vamos só fazer naufrágio. Estamos indo para Abrolhos, vamos focar nos naufrágios. Hoje em Abrolhos são 5 navios muito legais. Santa Catarina, Godiana, Rosalinda, Nébula e o que eles chamam de naufrágio do Chico, que ainda não está identificado, porque eu ainda não fui lá. Mas quando eu fui lá, esse navio cai também. Ele já está no bolso. Eu não vou revelar, porque se eu errar, o pessoal já sai botando o nome errado e fica usando o nome errado. Nem conta, Isso aconteceu nem com conta. Aconteceu com Guadiana e aconteceu com Santa Catarina. Aconteceu com os dois. Eu fui falar antes da hora, o nego deu o nome errado, ficou o nome errado um tempão. Então, tem 5 navios em Abrolhos. Olha só que viagem incrível. Recife eu não preciso nem dizer. E agora Salvador. Gente, não vamos nos esquecer que Salvador tem agora um dos patrimônios de naufrágio mais incríveis, que é o ferryboat Agenor Gordilho. Foi afundado no ano passado. É uma semana mergulhando no navio só para conhecer. Uma semana. Tá? E, pô, é incrível, porque na popa tem o Olodum, entendeu? Na proa tem Fidigande. Porque tem que ter essas coisas no navio baiano, senão não tem graça. Então é muito mergulho, gente. É muita coisa boa. Tem muito lugar legal nesse país. E a gente estava conversando... Fala, Leandro. Não, tô falando para ele, tem que começar a fazer esses grupos para sair conhecendo os naufrágios, né? E aí as escolas vão topar, sim, com toda certeza. Né? E me chama, que se eu tiver tempo eu vou junto. Que bom. Essa de me chama eu gostei muito, porque nós estamos preparando isso aí para começar a viajar mais depois de melhorar essa pandemia e será um prazer convidá-lo, com certeza. O meu único problema é que eu tenho um chefe que acha que eu tenho que trabalhar. É um negócio desagradável, entendeu? Mas se eu conseguir resolver isso, a gente viaja à vontade. Então tá fácil, é só levar ele junto. Já Leva pensou? ele junto. Leva o chefe junto. Vai, Cléia. Fica à vontade. Eu até me perdi aqui. Pera, deixa eu focar. Se encontra, Eu Cléia. queria falar, a gente está falando, a gente é uma escola, né? O Maurício tem consciência de que nós somos uma escola e a gente não pode deixar de falar como o aluno se prepara para ele poder fazer um mergulho em naufrágio, né? Então, eu queria que vocês comentassem qual é o caminho pela PAD para que o aluno consiga fazer esse mergulho em naufrágios aí com sucesso. Porque em outras lives, nós já comentamos, né, que quem não tem o curso, ele acaba ficando flutuando em volta, fica por ali, e é isso, né? Mas para que ele também venha ter um aproveitamento melhor disso. Queria que vocês falassem um pouco e que o Maurício, depois da fala deles, falasse um pouco sobre como ele entende, né? Que é o curso, que também é uma especialidade distinta que o Maurício tem, que é sobre mergulhos e naufrágio. Então, preparem-se, valendo! Cléia, lembrar que tem que ter primeiro ser um mergulhador avançado para começar a fazer a especialidade de mergulho em naufrágio. Mas vamos abrir a porta para o Maurício apresentar aí a especialidade distinta dele, que é interessante para nós, até porque sempre tive interesse em juntar as turmas, Maurício, para tentar fazer essa parceria contigo de levar o pessoal para ter não só um curso de naufrágio com alguém que tenha essa vivência que você tem, mas com o amor que você se dedicou tanto tempo aí para fazer isso. E aí eu até brinco com meus alunos. Estou dando o curso para você, mas quando você puder, vale a pena fazer um upgrade com o Maurício. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu morro de medo dessa propaganda, porque depois eles chegam e se decepcionam. Entendeu? Faz uma propaganda assim meio rasa, então. Não faz muito assim. Mas assim, expectativa. Se eu pudesse dar uma dica para os mergulhadores que pretendem fazer isso, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é que você não se sinta pressionado por ninguém e por nada. Infelizmente,
a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam fazendo uma especialidade que não queriam. E muitas vezes isso potencializa seus medos, digamos assim, uma parte que ele gosta menos do mergulho. E eu digo isso porque, por exemplo, eu nunca gostei muito de mergulho noturno. Você vai me perguntar, Maurício, você tem medo de mergulho noturno? Não. Mas eu sempre fui uma pessoa muito visual, então eu gosto do cenário amplo. E o mergulho noturno é sempre mais restritivo. Lógico que eu já fiz mergulhos noturnos maravilhosos. E muita gente, às vezes, acaba achando que é um pecado dizer que você não gosta de mergulho profundo, mergulho noturno. Por isso eu gosto de falar. Porque eu mergulho há 40 anos. Isso é a minha vida, é a minha paixão. E eu hoje já me sinto seguro para dizer que eu não gosto de qualquer tipo de mergulho. E que eu me dou o direito, às vezes, de não cair na água quando eu não estou afim. E que isso não deixa ninguém numa situação menos confortável ou tornando a pessoa um mergulhador menor. Se a pessoa, por exemplo, gosta de peixinho, o que eu posso dizer é que naufrágio tem um monte de peixinho. Se a pessoa já gosta, por exemplo, de entrar em lugar escuro, tem naufrágio que tem lugar escuro. Mas, acima de tudo, fique dentro do seu envelope de segurança e dentro daquilo que você gosta. Porque o mergulho existe para dar prazer para a gente. A gente faz isso por amor e porque gosta. Então não tem por que forçar a barra. Não existe nada no fundo do mar que vale a pena não voltar para contar. Então não se arrisque, mergulhe com segurança e curta o mergulho. Agora, curtir o mergulho, muitas vezes, depende de uma preparação, uma boa preparação. Exatamente porque, como eu falei, quando você consegue enxergar o que você está vendo, você aproveita melhor o mergulho. Então, quando a gente fala de um curso de naufrágio, um bom curso de naufrágio deve ter pelo menos 4 objetivos, que são muito claros para mim, e são os 4 objetivos com os quais eu trabalho no meu curso. A gente tem que preparar o mergulhador para pesquisar. Lembra que eu falei? São 2.600 naufrágios no Brasil, 400 localizados. Se a gente tiver mais mergulhadores pesquisando, vai ser maravilhoso para toda a comunidade. Mas pesquisar pode significar apenas ele buscar informações do naufrágio onde ele vai. E também isso é válido. Tá? Depois a gente tem que preparar o mergulhador para localizar esse navio. O que pode significar achar um navio que nunca foi encontrado ou encontrar o navio quando ele cai no barco, porque tem um monte de gente que cai no barco, se perde e não acha o navio. E, gente, e essas pessoas não dizem isso quando voltam para o barco. Não dizem. Elas dizem que foi lindo, que o navio tinha uma hélice incrível, mas o navio era um veleiro, entendeu? Elas falam um monte de coisa e elas não contam. Depois de preparar o mergulhador para reconhecer o navio, saber o que ele está vendo lá embaixo, para que ele aproveite muito mais o mergulho dele. E, finalmente, preparar o mergulhador para, com segurança, mergulhar no naufrágio. Então, conhecer os riscos de cada tipo de naufrágio. De um naufrágio enterrado, de um naufrágio desmantelado, de um naufrágio semi-inteiro ou inteiro. Quando isso tudo se junta, literalmente a paixão pega. E aí é raro a pessoa se afastar do mergulho. Por quê? Porque, eu não sei se vocês percebem, mas o mergulho é uma virada de 180 graus na vida de um mergulhador. Todos nós gostamos de mergulhar. Mas quando a água não está muito boa, as pessoas geralmente voltam para o barco reclamando. Ah, a água hoje estava escura, não sei porque eu fiquei em casa. Ah, porque a água estava fria, eu tinha um churrasco. E isso não acontece com o mergulhador de naufrágio. Sabe por quê? Porque o mergulhador de naufrágio, o mergulho para ele não é um fim. Ele não vai lá para mergulhar. Ele vai lá para conhecer o naufrágio. O mergulho para ele é o meio. E isso faz toda a diferença. Porque naquele dia que a água está transparente, é o dia que ele fotografa, desenha, que ele vê o navio inteiro. No dia que a água está preta e que está todo mundo voltando para cima e reclamando, e eu lembro que não adianta reclamar porque não devolvem o dinheiro, ele está curtindo desenterrar uma peça que estava enterrada. Ele está curtindo olhar o maquinário de mais perto para ver os detalhes. Então, nesse dia, você vê o mergulhador bem formado
saindo da água tão entusiasmado quanto no dia que a água está clara. Então, para esse mergulhador, não tem tempo ruim, não tem mar escuro, não tem água fria. Ele sempre vai tirar prazer da sua atividade. Mas para isso ele tem que estar fisgado, ele tem que amar o que ele faz, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que ter sido formado com competência. O especialista é alguém que tem muita responsabilidade por fazer um mercado de mergulho melhor. Porque é ele que reinjeta energia, tesão nos mergulhadores. É ele que faz o cara simplesmente parar de se preocupar em que eu vou mergulhar. Você escuta isso. O pessoal não diz eu vou mergulhar, o pessoal diz esse final de semana eu vou fazer fotografia subaquática. Não é verdade? O pessoal diz esse final de semana eu vou para a caverna. Não é verdade? O pessoal nem fala mais do mergulho, ele fala do foco dele. A caverna é mais importante que o mergulho é o meio. Então, quando a gente consegue formar um mergulhador na especialidade com competência, ele se apaixona pela atividade. E ele raramente larga a atividade de mergulho a partir daí. Então, procurar um bom curso de mergulho, procurar alguém que saiba realmente o que está fazendo, é fundamental para que o cara entenda que a especialidade torna ele alguém não que sabe mais, mas que aproveita muito mais do mergulho. E como eu falei, isso aqui é o nosso prazer. Quanto mais a gente puder aproveitar, melhor vai ser. Então, segurança e conhecimento. Muito é bom, uma Maurício. frase que Obrigado. você falou na nossa conversa, né? Anterior aqui, eu até anotei, você falou, naufrágio devolve mais para quem sabe mais. Na verdade, a educação faz isso, né? Isso não é uma característica só do naufrágio. Infelizmente, uma coisa que não se dá valor nesse país é a educação. Mas a educação ela faz com que as pessoas tenham muito mais prazer. É aquela história do vinho que a gente falou. Um bebe um vinho que custa R$5.000, outro bebe um vinho que sabe que foi fabricado por uma antiga família que tem toda uma história, que teve toda uma batalha no castelo, que sobreviveram 5 garrafas que deram origem ao novo vinhedo. É completamente diferente. Percebeu? Educação faz muita diferença na vida das pessoas. Pena que a gente vive num país que não dá valor aos seus naufrágios e nem à educação. Muito Eu só bom. vou ler Parabéns, mais Maurício. Eu preciso fazer 2 comentários. Deixa eu saber aqui. Carla, você ainda está por aqui? Carla. Essa semana a gente teve uma visita de uma repórter chamada Carla. E ela é da Rede Super. E ela gravou um programa aqui sobre mergulho junto com o Leandro Zucala. E eu queria muito comentar que o programa vai ao ar segunda-feira, às 8 horas da noite, na Rede Super. E o pessoal pode acompanhar pelo Facebook da Rede Super MS. Ai, ela tá aqui! Aí, Muito bom, muito bom. Foi muito Muito bom. obrigado, Carla, pela ajuda. Exatamente. Popularizar o mergulho é um desafio, né? E quanto mais a gente falar, a gente expor e mostrar como mais as pessoas vão compreender e também desenvolver muita coisa, né? Seja consciência de si mesmo, uma consciência ambiental, muita coisa envolvida. Eu posso aproveitar lá e fazer um pedido? Pode, claro. Vocês, no Mato Grosso, vocês têm... já vou exigir muito logo. Vocês têm uma dívida com o Brasil. Peraí, mas você sabe que a gente está no Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso... Não, quando eu digo Mato Grosso, eu estou falando porque lembra que eu trabalho no período histórico. Ninguém se ofenda, não é um problema geográfico, é um problema histórico. Se eu puder, assim que eu continuar, vocês já vão entender, tá? Manda bronca, vocês então. no Mato Grosso têm uma dívida com o Brasil. Porque se não fosse o restante do Brasil, nessa altura do campeonato, vocês estavam dentro do Paraguai. Né? Então, nós estamos falando dessa época. Por isso eu me referi a Mato Grosso e não a Mato Grosso do Sul. Tá? Foi só por isso. Com certeza a gente estaria sendo parte do Paraguai. Então, é o seguinte. Vocês sabem que uma das partes mais famosas da história marinha brasileira é a Guerra do Paraguai com as suas batalhas navais. Muito grande. E existem nos rios, tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul, existem navios afundados que participaram dessas batalhas. Alguns abandonados nas barrancas dos rios.
como, por exemplo, na base de Ladário. Ladário, maravilhosa Ladário, minha gente. Pois é, Ladário. só que o navio que está afundado na barranca de Ladário, gente, se a gente der ele para os Estados Unidos, eles vêm buscar amanhã. Vocês estão entendendo da importância histórica desse navio? É um monitor, para quem já estudou a Guerra de Secessão. A maior batalha naval da Guerra da Secessão foi o Merrimack contra um navio chamado Monitor, que foi tão importante que deu nome a uma classe inteira de navios. O Brasil, para vencer a campanha do Paraguai, comprou 4 monitores. 2 afundaram no caminho. No oceano, ele não era preparado para navegar no oceano, afundou. Um afundou numa praia do Nordeste, depois foi desmontado. E o terceiro conseguiu entrar pelo Rio da Prata e subir o Rio Paraguai e acabou afundando. Afundando não, sendo abandonado perto da base de Ladário. Esse navio está largado na barranca do Rio e a gente está perdendo a oportunidade de resgatar um dos navios mais importantes para a história da Marinha do Brasil. Uau. Talvez vocês, por aí, possam sensibilizar os governantes um pouquinho mais do que eu aqui tenho conseguido pelo Rio de Janeiro. Eu tenho tentado muito via Marinha. Quando os rios estão baixos, esses navios aparecem. Eles precisam ser catalogados. O trabalho é tão grande que eu nunca nem comecei. Eu só catalogo navio marinho, no mar. Por quê? Porque eu não tenho interesse? Acho que deu para perceber que não. Mas porque é um trabalho enorme e a gente precisa muito de vocês. Tem trabalho para todo mundo no Brasil inteiro. Localizem os navios das regiões de vocês. Levantem o seu histórico. Eu estou aqui para ajudar se eu puder. Porque ele é parte da nossa história. Senão, nesse momento, nós estaríamos falando línguas diferentes. Muito bom. Não é mesmo? Nem sabia da Exatamente existência isso. Maurício, manda pra gente essa relação, por gentileza, do que você tem aqui. Eu tenho bastante contato em Ladário aí com os militares, que eu também sou militar, então vamos ver o que a gente pode fazer. E através da associação nossa aqui, que tem a sede em Bonito, a gente pode conseguir sensibilizar com facilidade. Vamos falar disso depois aí, mas me interessa muito ajudar, tá bom? Beleza, gostei muito. Desculpa fazer o pedido, mas é que é a primeira oportunidade que eu tenho de chegar a vocês aí no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, era o momento. Mas Sabe sabe, que quando- essa discussão dos dois Mato Grosso, eu que sou de fora, vim de fora para cá, eu sempre também defendi que quando eu estou na região dos lagos, eu luto para dizer que Búzios, Arraial e Cabo Frio, para mim, é uma região só. Meus barcos trabalham ali em todas. E aqui o mesmo. Nós estamos com uma parceria muito grande com o Mato Grosso também. Mas manda a relação que a gente vai trabalhar aí em prol de apoiar o seu projeto. É bem interessante. Não, o projeto não é Nossa, meu, é apenas um Brasil. pedido desesperado. O navio tem tempo, ele está se decompondo. A gente precisa tentar resgatar enquanto ainda existe um patrimônio para ser resgatado. Mas você tem noção de onde se encontra? Depois você me passa isso aí, tá? Está em frente à base de Ladário. Todos os militares da região conhecem. Quando o rio baixa, você vê o navio inteiro. Era só fazer um caixão em volta, secar, dar sustentação a ele e levar para a restauração. Tá certo. Valeu. Não é um projeto difícil, não. Eu estou falando sério. Se desse para os americanos, eles iam buscar no dia seguinte. Maravilha. Eu não tenho dúvida disso, mas quando você começou a falar, ele passou um filme na minha cabeça. Eu morei em Bela Vista, né? E Bela Vista foi palco, né, físico dessa certeza. luta. Eu fiquei lembrando dos espaços onde aconteceu e eu fiquei, gente, será que ele né? Mas eu acho que é um pedido que vem muito a calhar, né? Nesse momento a gente tem outros mergulhadores também aqui assistindo, é muito bom. E obrigada por ter o feito. É um pedido que veio a encalhar. Muito bom. Ó. Trai, cuidado com o seu tempo aí de máximo possível dentro dessa condição. Pode deixar. Eu queria fazer ainda uma pergunta, mas a gente já está com quase 2h40 de live. Eu não sei se vocês têm tempo para mais uma pergunta. 1h40, não é 2. 1h40, me perdoa. É que eu vi o 20, eu falei 2. Vai comendo, hein? Desculpe, mas eu só faço live até 1h40. A partir de 1h40 eu já não faço mais não, porque é um dado técnico.
Essa nossa praia é isso aí, ela traz alegria também, não é só informação de mergulho, não. Não, Só- vocês trazem informação. Eu fico aqui só aprendendo, estudando vocês o máximo que eu consigo, né? Que é a melhor parte. Gente, eu queria perguntar isso, que eu achei bem legal quando eu estava pesquisando e vendo o site do Maurício, né? Minha última pergunta. Se alguém tiver pergunta, manda aí para a gente poder responder antes que a gente termine a live. E o Maurício, ele fez um projeto junto com o Carlos Arruda e outras pessoas também, que posteriormente eu acredito que se envolveram, né? Que é o Sinal, que é um sistema que ele sistematizou muita informação sobre o mergulho de naufrágio. Eu queria que o Maurício falasse um pouquinho sobre esse sistema ou sobre as publicações que você tem. Eita, vai acabar minha bateria. Sobre. Quando não derruba o notebook, não derruba a live, é um negócio que acaba, gente. Sempre tem uma novidade aqui. É demais. Não, eu vou dar um jeito. Por sinal, hoje eu tenho uma ajuda muito especial, então tá tudo certo. Por sinal, falar do sinal. Ah, ó, porra. Bom, gente, o sinal é uma sigla para Sistema de Informação de Naufrágios. Em mais ou menos 95, a gente percebeu que quando os pesquisadores de naufrágio faleciam, as famílias não se interessavam muito pelos dados e era tudo perdido. Então a gente tentou criar um banco de dados que pudesse ficar protegendo essas informações para que elas não fossem mais perdidas. Então o Sinal é isso, ele é um banco de dados, hoje são 2.684 naufrágios registrados no Brasil, que a gente consegue garantir que essas informações não se percam. O site Naufrágio do Brasil, ele é apenas a ponta do iceberg desse trabalho. Ele é mais um cunho, digamos assim, turístico, dos naufrágios com caráter turístico, de todo o patrimônio que a gente tem no Brasil. Como acessar o Sinal, Maurício? Isso qualquer pessoa O Sinal tem acesso? ele não tá aberto hoje a acesso, por quê? Porque quando a gente produziu ele livre para que todos pudessem usar. Mas, infelizmente, algumas pessoas aí do mergulho brasileiro pegaram o programa, fizeram uma maquiagem e começaram a distribuir o banco de dados como se fosse trabalho próprio. E aí o Carlos Arruda, que foi a pessoa que trabalhou comigo de graça, ele ficou muito chateado e pediu que eu não distribuísse mais o programa. Então, faz parte dos meus planos conseguir gerar novamente um banco de dados novo para inserir essas informações que, na prática, sou eu que pesquiso e sistematizo, para que eu possa voltar a distribuir isso para todo mundo. Por hora, embora o programa não esteja disponível, as informações estão. Então, quando as pessoas precisam, elas me escrevem, passo WhatsApp, bate tambor, sinal de fumaça, eu gero um banco de dados parcial, geralmente faço isso em Excel, e eu envio para as pessoas com as informações que eu tenho referente àqueles naufrágios que elas estão querendo saber, entendeu? Uhum. Então a gente, de certa maneira, continua divulgando as informações. A gente só não distribui mais, por enquanto, o programa. Eu toquei nesse assunto porque duas questões me chamam muita atenção, né? Essa questão da sistematização, que eu acho que é algo incrível, né? E a gente, como escola, né? Você ter um lugar para você ter informações seguras para passar para um aluno ir atrás é extremamente importante, né? E aí eu já agradeço o seu esforço de todas as pessoas que estavam junto com você. E o segundo ponto que eu acho que a gente não podia deixar de comentar é essa questão do mau uso, né? Esse uso indevido de coisas que são de terceiros, né? A gente precisa combater, de certa forma, o plágio, né? Combater o plágio, né? Esse uso indevido de conteúdo autoral de outra pessoa. Então, como, assim, escola, a gente sempre precisa pontuar, né? Coisas que são extremamente relevantes. E eu agradeço muito a sua participação, aprendi muito com você, né? Com a sua fala.
Sinta sempre bem-vindo para participar com a gente. O dia que você tiver um assunto e quiser discutir com a nossa galera, com a nossa turma, sinta-se à vontade. Você contribuiu muito para nós, para quem assistiu também. Isso nada paga, né? Mas o dia que você vier para Bonito, você vem aqui, viu? Você passa aqui para a gente ir junto. Com certeza. Eu só tenho a agradecer a oportunidade para a gente estar aqui batendo esse papo de naufrágio, respondendo as perguntas dos colegas e desejando a todos aí que a gente possa em breve estar se encontrando com mais frequência, mergulhando com mais frequência e usando a máscara que tem um vidro na frente, que é a melhor máscara do mundo. Muito bom. Maurício, a gente tem que agradecer o pessoal também que ficou aqui até o final com a gente, viu? Maravilha. Valeu, Maurício, galera. Obrigado, tá? Obrigado pela paciência. Agradecimento pessoal e fico no aguardo de você me passar o que mais temos aqui para a gente dar um apoio de buscar saber mais e identificar o local, etc. O que tiver para nós, estaremos aguardando. Obrigado. Tá joia, eu que agradeço. Parabéns, Cláudio, sempre pela sua espontaneidade e sua alegria. Obrigado, Zucala, também pela participação. Obrigado, gente. Valeu. E a todos gente, vamos fazer uma cara boa aqui. Vamos fazer uma cara boa pra gente ficar com uma cara boa. A gente sempre fica cara zoada na telinha, então vamos fazer uma cara boa, tá? Qual que é o sorriso aí, Nascimento? Pera aí, o sorriso. Vai, 3, 2... X. Aí sim. Muito bom. Valeu, Maurício. Valeu, gente. Muito obrigado, tá? Estamos juntos aí. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço a sua participação espontânea aí, maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.